Olá, queridos amigos! Nessa última parte do nosso estudo sobre o espírito do engano e os falsos profetas, nós vamos ver um pouco sobre qual deve ser a nossa atitude diante do engano. Então vamos ler Romanos 16, versículo 17 e 18. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Aqui nessas últimas palavras do apóstolo Paulo à igreja em Roma, ele apela para eles se guardarem, para eles terem cuidado com pessoas que causavam divisões, dissensões, que é falta de concordância, desavenças e conflitos. Por quê? Por divergências de opiniões, de interesses e sentimentos. Isso com relação aos ensinamentos que o apóstolo havia trazido aos irmãos de lá. Essas pessoas estavam causando dificuldades e divisões, colocavam obstáculo ao ensino que eles haviam recebido dos apóstolos do Senhor Jesus, dos apóstolos do Novo Testamento. Agora veja, versículo 17, ele diz que eles deveriam se desviar deles, que quer dizer se afastar, evitar essas pessoas. Versículo 18, pois essas pessoas não estavam servindo ao Senhor, mas assim aos seus desejos, aos seus apetites, ao seu ventre, que quer dizer, estavam servindo aos seus próprios interesses e satisfazendo os seus próprios gostos, satisfazendo a eles mesmos. Então, com palavras suaves e bajulações, essas pessoas enganavam o coração de pessoas simples e ingênuas. Agora veja, quando diz para se afastar, se desviar e evitar essas pessoas, esse texto, exatamente esse texto, é interpretado erroneamente. É usado por todos os grupos e igrejas que se tornaram seitas, é usado no sentido de ensinarem para as pessoas se afastarem, evitarem, quebrarem relacionamento e não falarem mais com qualquer pessoa que sai do grupo. Mas isso, queridos, não tem base bíblica, pois todos os textos sobre o assunto se referem a se afastar dos falsos mestres, dos falsos irmãos, dos falsos profetas, pessoas hereges que estavam causando divisões por discordarem, principalmente do ensino da graça de Deus, da fé, do ensino de se obter a salvação pela graça, de graça, e através da fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz por toda a humanidade. Veja que se você estudar a carta de Paulo aos Gálatas, você verá que esses falsos mestres já tinham convencido muita gente lá. Eles tinham convencido que para se obter a salvação, eles precisavam observar práticas e leis judaicas, principalmente a circuncisão. Por isso eles levantaram lá partidos e estavam quase destruindo tudo que Deus tinha feito nas pessoas. Então, o que Paulo diz em Romanos era para se afastarem, evitarem essas pessoas que estavam causando dificuldades e divisões por não receberem os ensinamentos do apóstolo do Senhor. Essas pessoas eram os falsos mestres. Em Gálatas diz que eles estavam trazendo um outro evangelho, um evangelho diferente, um evangelho do legalismo. O legalismo, gente, é um termo cristão que define que para se alcançar a salvação da alma ou crescimento espiritual, é preciso obedecer um sistema de regras rígidas e regulamentos. E foi contra o legalismo que Jesus pregou muitas vezes. Ele lutou contra este sistema nos fariseus, saduceus e doutores da lei judaica. A gente vê em Mateus 16:12 que ele disse para nós termos cuidado com o fermento dos fariseus, que era o legalismo. Então, o que ele fala em Romanos 16 é para evitar se afastar desses apóstolos ou mestres falsos. Veja que todas as seitas, inclusive a cientologia, que não tem origem cristã evangélica,
proíbem as pessoas de lá de falarem, de se relacionarem, de se comunicarem com as pessoas que saem. Não importando se é pai, mãe, esposo, esposa, filho, avô, avó ou amigos chegados. Eles ensinam para cortar completamente o relacionamento com qualquer pessoa que sai e considerar aquela pessoa morta. E nós sabemos que, na verdade, esse ensinamento é inculcado nas pessoas para elas não saberem, pelas pessoas que saíram, a verdade sobre o que realmente acontece por trás das cenas nestes grupos. Então, concluindo esse texto, nós devemos nos afastar e evitar os falsos mestres, os falsos profetas e os que se dizem apóstolos do Senhor, mas pregam um evangelho diferente, pregam doutrinas falsas, na maioria das vezes só visando o bem-estar do homem, o benefício do homem, centralizado nos desejos do homem, e não o evangelho puro de arrependimento, de mudança de caráter e da nova vida que Jesus nos dá. Esses líderes falsos, esses devem ser evitados, mas não o povo que está sendo enganado por eles. Porque as pessoas podem até debater por não conhecer a palavra de Deus. A essas pessoas que não conhecem, nós devemos ajudá-las a ter o entendimento. Não devemos nos afastar delas, mas ao contrário, querido, nós devemos amá-las e procurar alcançá-las mais e mais através do amor, através da verdade da palavra e do nosso testemunho de vida. Agora vamos ler em Mateus 13, de 24 a 29, depois de 36 a 43, sobre a parábola do joio e do trigo. Vamos lá. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Vamos ver do 36 ao 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa parábola do joio e do trigo, nós podemos obter muitos ensinamentos sobre como agir com o engano e o falso profeta. Veja no versículo 24. Um homem semeou a boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. É assim mesmo que acontece, quando os que deveriam guardar a plantação do Senhor, porque a palavra de Deus diz que nós somos a lavoura do Senhor, quando esses dormem, o inimigo vem e semeia o falso no meio do verdadeiro trigo que já está semeado. Veja que o inimigo veio e plantou o joio. Todos sabemos que o joio é uma planta igual ao trigo, mas é considerada uma praga, uma erva daninha, porque ela fica competindo ou roubando os nutrientes do solo, roubando do trigo. Só depois da planta adulta
é que se pode perceber que não é trigo, quando a sua coloração fica diferente. O trigo, gente, ele continua na sua cor, quando ele é adulto, na cor castanha. Agora, o joio, ele fica de cor preta. Quando é colhido, é que se vê que o joio não tem nada dentro. Ele tem um grão oco, ele não tem aquela massinha branca que o trigo tem. Então é isso que fala no versículo 26, que na hora da colheita é que fica visível quem é o trigo e o joio, depois que já brotou e se formou as espigas. Veja que o falso se vê bem na hora dos frutos. No versículo 27, quando o falso está sendo plantado no meio do verdadeiro, muitas vezes é alegria, é sucesso. Mas quando o fruto não vem, na hora da colheita, percebe-se que não era o trigo que estava crescendo ali. Veja que no versículo 27 ainda, os servos perguntaram ao dono do campo: o Senhor não plantou boa semente? Agora vemos o joio. Quem plantou estes? O que ele respondeu? Ele respondeu: o inimigo fez isso. O inimigo é o diabo, o enganador. Ele é que planta o mal. Por isso, irmãos, como diz em Efésios 6, a nossa luta não é com pessoas. Pessoas são usadas pelo inimigo. Veja no versículo 38, diz que o joio são os filhos do maligno. Nós estamos rodeados de pessoas, gente, que são filhos do maligno, segundo a palavra de Deus, porque não nasceram de novo. Vamos ver isso claramente em 1 João 3, 9 e 10. Eu vou ler esses dois versículos na linguagem amplificada. 1 João 3, 9. Ninguém nascido gerado de Deus deliberadamente, conscientemente e habitualmente pratica pecado, pois a natureza de Deus permanece nele. Seu princípio de vida divino fica permanentemente dentro dele, e ele não pode praticar pecado porque ele é nascido, ele é gerado de Deus. Por meio disto fica claro quem são os que tomam sua natureza de Deus e são seus filhos, e quem são os que tomam sua natureza do diabo e são seus filhos. Ninguém que não pratica justiça, que não se conforma com a vontade de Deus em propósito, pensamento ou ação, é de Deus. Tampouco é de Deus alguém que não ama seu irmão, seu companheiro em Cristo. Então podemos concluir que desde a queda da raça humana no jardim do Éden, o mundo jaz no maligno, como disse João. Por isso, queridos, na nossa vida aqui na Terra, quando nós menos esperamos, nós podemos descobrir que fomos enganados por alguém, seja em relacionamentos, no trabalho, na escola, na política, na igreja. Sempre foi assim na história da humanidade. Então, qual deve ser a nossa atitude com o engano? Os servos fizeram uma outra pergunta: você quer que arranquemos o joio? E qual foi a resposta do Senhor? Não. Por quê? Por que ele respondeu não? Porque ao arrancar o joio, ele disse, você pode arrancar o trigo também. Quer dizer que o que é falso não podemos tentar arrancar nas nossas forças. Não podemos arrancar o mal que o inimigo plantou nas pessoas no braço da nossa carne. Isso é obra de Deus, isso é obra do Senhor. Nós podemos sim, queridos, nós podemos denunciar, nós podemos alertar, nós podemos pregar contra os falsos ensinos, trazendo o ensino verdadeiro da palavra, mas não compete a nós tentar arrancar o joio. Uma coisa curiosa sobre o joio é que ele é portador de uma substância tóxica. Por isso, não é recomendado arrancar o joio no meio do trigo quando a plantação ainda está crescendo, para não cair essa substância tóxica da raiz do joio sobre o trigo. Então, os que tentam arrancar o mal dos outros, à força da religião, através de restringir, exigir, constrangir, proibir,
querendo, entre aspas, purificar as pessoas, querendo fazer a separação do mundo, querendo fazer a obra de santificação em alguém, no poder da religião, esses inevitavelmente irão destruir o trigo também. É o que Jesus disse, que até a boa semente, o trigo que foi plantado, pode ser arrancado do coração da pessoa. Nós pregamos contra o pecado, mas não podemos convencer pessoa alguma de pecado. É só o Espírito Santo quem revela e tira do coração do cristão o desejo pelo pecado. Essa obra do Espírito de Deus. Dizem em João 16, de 8 a 11, que a obra do Espírito de Deus é de convencer do pecado, do juízo e da justiça. E essa obra ele faz no coração dos cristãos. Ele faz na igreja, no individual e no coletivo. Agora, vendo dos versículos 36 a 43, a explicação da parábola, nós vemos no versículo 41, quando ele diz que os anjos de Deus, no final, iriam colher os filhos do maligno. Veja, esses anjos colheriam do reino de Deus, eles colherão e ajuntarão e colocarão para fora do reino os que causam escândalos. Agora, a palavra escândalo neste texto é no grego skandalon, que quer dizer pedra de tropeço, laço, armadilha ou ofensa. Quer dizer servir de motivo para alguém tropeçar, tombar e cair. Quer dizer induzir alguém ao erro ou ao pecado, ou a pessoa a apostatar da fé. São pessoas que causam ofensas. Através dessas pessoas, outras são atraídas ao erro, ao pecado. Essas pessoas serão recolhidas e lançadas dentro da fornalha de fogo do inferno. Isso é muito sério e é assustador para nós, mas é o que a palavra de Deus diz, irmãos. Então veja, essa parábola não é uma história apenas, mas é Deus mesmo transmitindo para nós que sempre houve e sempre haverá na terra o mal, o espírito do engano e os falsos profetas, que são pessoas usadas pelo inimigo para semear o falso no meio do reino. No meio do reino de Deus, o reino espiritual. Mas Deus, queridos, Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. E é só Ele quem rege as nossas vidas do começo ao fim. O que diz para nós aqui então? Para não arrancarmos o joio na nossa força. Pois Ele, o Senhor, é justo juiz de todas as coisas. Ele julga e julgará todo o mal sobre a terra. Ele é quem julga os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos líderes, os que fazem outros tropeçarem. O fazer a justiça pertence a Ele, não é obra nossa. Só Ele é justo juiz. Nele, queridos, nós podemos confiar. Nada passa nem passará desapercebido aos olhos daquele a quem prestaremos contas. E acima de tudo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele nunca nos deixa passar por prova, aflição, traição ou tentação que seja maior do que podemos suportar. Mas antes, com a prova, Ele nos dá sua graça. Ele nos cura, Ele nos enche de amor. Ele sempre nos dá o escape. Então, queridos, nossas orações constantes devem ser para Deus conceder a salvação verdadeira que há por meio de Jesus, o Messias, a todas as pessoas que de alguma forma foram enganadas por falsos profetas, e que elas encontrem cura das feridas, arrependimento, perdão e restauração de todas as coisas, através do seu relacionamento pessoal com o Senhor, e que elas encontrem a comunhão verdadeira do corpo de Cristo, irmãos genuínos que de coração e pelo poder da palavra de Deus estão sendo juntados por Deus nesta terra. E que Deus tenha misericórdia e julgue como quiser e salve, nem que seja através do fogo, como diz em 1 Coríntios 3:5, a qualquer pessoa que faz outros tropeçarem e caírem na fé. Amém, queridos?
Ficamos por aqui. Amo vocês muito de coração. Até o próximo estudo.